O Espaço PUC está de volta e hoje estamos falando sobre solidariedade na época do Natal. Estamos aqui no estúdio com o psicólogo Cláudio Paixão, e com o presidente do CEVAM, Dr. Ananias Neves, o Centro de Voluntariado de Apoio ao Menor, entidade responsável pelo apadrinhamento de crianças carentes dos abrigos da cidade. Como falávamos no primeiro bloco, quando o Natal se aproxima, o espírito solidário costuma tomar conta das pessoas. Mas é importante ser solidário ao longo de todo o ano e não somente nessa época. A nossa equipe foi às ruas para saber se as pessoas praticam a solidariedade e o que acham disso. Você acha que as pessoas, no geral, ficam mais solidárias nessa época? Por quê? Porque elas estão levando muito por uma época que fala sobre algo religioso. Só que no meu ponto de vista isso não muda muita coisa. Se for para você ser solidário por enquanto, durante o Natal, fica o ano todo. Tem pessoas que ficam e algumas não. Com certeza, né? Também porque é uma data comemorativa, uma coisa assim, família. Você, durante o decorrer do ano todo, você pratica algumas ações de solidariedade com o próximo? Com o próximo, ações na igreja, né? Como bazar, tem bazar, eu ajudo. Tipo assim, né? Quando dá um tempinho, a gente procura sempre ajudar. Na minha opinião, varia de pessoas para pessoas, entendeu? Mas eu acredito mais assim também nessas épocas, assim, as pessoas procuram ser mais solidárias. Acho que aquele espírito de Natal, de final de ano, as pessoas costumam até perdoar, ficar mais amorosa. Com certeza, é época de reflexão, né? De refletir tudo que aconteceu no decorrer do ano e de tentar melhorar o que foi errado e aprimorar o que deu certo. Então isso influencia muito. Você fica mais solidário no final do ano? Eu, de modo geral, não. Eu acho que já durante o decorrer do ano, eu acho que já cada um tem que fazer a sua parte. Deveria ser todos os dias, entendeu? Ao invés de ser uma vez por ano. Acho que as pessoas deveriam fazer isso todos os dias. Eu acho que com certeza o Natal, ele, dá uma amolecida no coração das pessoas, elas procuram ajudar mais, essas coisas. Bom, a gente viu várias opiniões, né, Gabriela? E é verdade que essa impressão de que a gente fica mais solidário no Natal, ela é verdade mesmo? A gente fica mais solidário? Tem tudo uma movimentação. O doutor Anês falou dessa coisa da preparação, né? Se prepara para um monte de coisa, então as pessoas se aproximam mais. Agora é interessante pensar que o Natal, ele é uma data cristã cunhada, fundada em cima de uma história de milênios do hemisfério norte, que é do dia mais escuro do ano. O Natal ele foi feito para coincidir no auge do inverno, uma época em que se as pessoas não estivessem juntas para ajudar umas às outras, elas não sobreviviam. Então essa comemoração é a comemoração da expectativa da luz do verão que vai chegar daqui a um tempo. Então as pessoas se juntam para se aquecer, compartilhar comida, compartilhar afeto. Então essa história vem se acumulando há gerações, né? E quando se chega no Natal, dentro do cristianismo, né? Mas não só, também de outras religiões, se incorpora essa vivência de se ajudar as pessoas. E aí as pessoas tendem a se tornar mais sensíveis nessas datas. Mas o pessoal falou bacana, né? Tem que ficar o ano inteiro. Então, que seja a sementinha de outras adoções, de outras políticas. Ser solidário no ônibus, ser solidário na fila do banco, na fila do estacionamento, na fila do supermercado. Isso também é solidariedade. Pequenas também é ações, né? Cuidar do outro. E o apadrinhamento permanente, doutora Ananias, é uma forma de praticar solidariedade o ano todo. Como é que funciona? Como virar um padrinho permanente? É simples. Após passar essa fase natalina, volta a repetir, faz a entrevista individualizada. A partir daí, faremos mais 3 visitas de avaliação, a madrinha com o afilhado. Feito o relatório, então, poderá prosseguir durante o ano todo. Ou seja, nos finais de semanas, feriados, datas importantes. O que é que nós chamamos de datas importantes? São os aniversários das famílias e os aniversários também dos afilhados. Isso nós consideramos datas importantes para uma convivência plenamente solidária. A gente fala em solidariedade, em verdade, mas é avivar o sentimento que existe no ser humano. Todo ser humano tem 2 sentimentos que são inesgotáveis, me parece, Pedro Cláudio, isso é verdade. Olha só, é ser solidário, ela vive dormindo, não há dúvida nenhuma, né? Isso é. E outra é uma de carência. Todo ser humano tem uma carência. É o encontro de carências, né? Então esse encontro faz com que o ser humano possa crescer conjuntamente numa inteira ação. E vivenciar aqueles seres humanos que vivem em um abrigo, principalmente o adolescente, têm sido experiências excelentes.
Inclusive, nós podemos dizer, não é foco nenhum do programa a adoção, mas temos a adoção de adolescentes, que é uma coisa que há pouco tempo passado era quase impossível, né? Hoje a sociedade amadureceu, cresceu e vê quão é importante o ser na sua universalidade, independentemente da sua faixa etária e da sua condição. É fundamental isto. Falando um pouquinho de adoção, é possível uma criança ser adotada neste programa? Veja só, voltamos a dizer, não é o foco do programa, mas se é uma criança que não tem retorno familiar e não está também eleita no coração daqueles que estão na fila de adotar, não é isso? Evidentemente que surgindo essa oportunidade, essa interação, essa empatia, como disse o Cláudio, é possível que isso aconteça. Mas o processo é difícil? É fácil? O processo de adoção, existe um mito sobre ele, né? Que é a grande dificuldade. E nós, por essa experiência toda, e aí me permito lembrar, que eu já venho na infância desde 1980, quando vocês não eram nascidos ainda, né? Então é o seguinte, a verdade é o perfil que as pessoas se imaginam. Nós não podemos escolher o modelo que vem do próprio ventre. Como podemos escolher outro modelo? Não podemos escolher, temos que abraçar de coração aberto, que é o que ensina o Natal, é a porta mais larga, né, para acolher o outro, na sua universalidade, na sua individualidade. Quando nós temos essa compreensão, nós vamos acolher, sim, o menino maior de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 16 anos. Bastando que nós estejamos abertos para entender o outro na sua universalidade de ser humano. Isso então torna fácil. Bom, e muita gente fala que não tem tempo. O dia a dia é muito corrido, né? Eu, por exemplo, visitei o abrigo, me encantei pelos meninos, são meninos alegres, carinhosos. Às vezes a dificuldade é só de dar o primeiro passo? É que as pessoas têm medo, né? Tudo que é novo dá medo, né? E o que eu recomendo para as pessoas é sempre viverem a aventura. A gente cresce muito quando viaja. A gente aprende sobre o mundo novo e as viagens não precisam ser para outras cidades, outros países. Podem ser viagens emocionais, podem ser viagens afetivas. E quando a gente faz essa viagem, a gente pega um mapa afetivo e percorre um caminho, a gente nunca volta do mesmo jeito, a gente volta com outro olhar. Então, tem eu acho gente que é que se sente bem em fazer o bem. Isso acontece. Inclusive, tem pesquisas com ressonância funcional magnética do cérebro das pessoas que prova que o estímulo que a pessoa tem quando ela é solidária desencadeia hormônios no cérebro que são os mesmos que você quando come chocolate, quando come uma coisa gostosa, quando pratica sexo, são os mesmos hormônios que ficam ativados nas mesmas regiões do cérebro. Então, você agir solidariamente faz bem para você, faz bem para a depressão, faz bem para uma série de coisas. Então, praticar solidariedade, por exemplo, todos os dias é fundamental. Sim, fundamentabilérrimo. Existe essa palavra, assim. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E melhor o mundo fica, né? Um mundo de gente mais solidária é um mundo muito mais gostoso de viver do que um mundo onde irmão desconhece irmão, como na música, e aí, né, não tem jeito. Bom, uma pergunta para cada um, brevemente, para encerrar, então. Uma pessoa que está interessada em apadrinhar hoje, agora, vai conseguir. Pode ir. Quais são os passos? Vai lá no Cevan. Comparecer ao Cevan e demonstrar que está realmente de coração aberto. E a gente pode até chamar na tela aí agora os telefones do Cevan, que poderiam ser, mais uma vez, para as pessoas apadrinharem, visitarem o abrigo. E o senhor, o que diria para as pessoas que ainda têm um receio, estão com medo, que ainda não decidiram? Tem intenção? Qual que é o recado que o senhor quer deixar? Tenham coragem. Vão, experimentem essa sensação gostosa de trazer o novo para dentro da sua vida. E o abraço de um adolescente, de uma criança, o olhar da pessoa quando curte a gente é muito bom. Eu sou professor e eu sei disso. Não tem nada melhor do que o olhar do outro em relação a você quando ele tem uma relação gostosa com você. Então, esse negócio é uma alimentação para a alma, para o coração, que é maravilhoso. Perca o medo. Todos os dias, não é? Todos os dias. Perca o medo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Espaço PUC. Sejam sempre bem-vindos e um ótimo Natal para vocês. Igualmente a vocês e a família PUC TV. Obrigada. E o Espaço PUC fica por aqui. 2014 foi mais um ano de destaque para a PUC Minas. E o programa se orgulha de ter testemunhado e divulgado os principais fatos e acontecimentos que fizeram a diferença na vida acadêmica e da sociedade em geral. Agora o Espaço PUC dá uma pausa e vai se preparar para a volta no início do ano letivo de 2015. Até lá, você vai rever os programas exibidos ao longo desse semestre. E não se esqueça que o Natal comemora-se o nascimento de Cristo. É impossível chegar a uma data como essa
festa sem olhar ao nosso redor, refletir e agradecer pelo ano que passou. É importante lembrar sempre que os pequenos gestos de solidariedade praticados no Natal podem gerar grandes transformações nas vidas de quem ajudamos. Isso nos leva a refletir sobre o quanto podemos ser mais solidários o ano todo. Solidariedade é bom também para quem faz. Nós desejamos todos um Feliz Natal. Obrigada pela companhia e eu me despeço do Espaço PUC aqui da TV. Muito obrigada por todos e por tudo que eu passei por aqui. Foi uma experiência incrível, né, Gabriela? Foi incrível, vai deixar saudades. Um Feliz Natal a todos. E um ótimo ano novo. Tchau. Tchau.